a gente deveria contar essa história do amor dele e de como ele fez tudo isso tão louco, mas tão incrível, oralmente, até que se chegou à escrita, até que se chegou ao tempo que esta revelação passou a ser registrada. E entre tudo isso que foi escrito e foi traduzido, transmitido de geração em geração até ganhar esta forma, ele também deixou na Bíblia um livro que descrevia o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Ele talvez pudesse ter evitado, isso não tem nada a ver de espiritual, isso não tem nada a ver com a espiritualidade ou a religião. E ele queria dizer que tem tudo a ver, porque foi ele que fez um homem para uma mulher para um homem. Foi ele que fez aquilo que nos faz sentir-nos completos, tomados, abundantes e transbordantes, e chamou isso de amor. Lá no livro de Cantares, escrito por Salomão, há incríveis poesias que traduzem este amor que Deus deu a um homem por uma mulher e uma mulher por um homem. Ela não é uma descrição filosófica do amor, não é uma descrição espiritual do amor. Tudo vem do Senhor e tudo faz sentido em Deus. Então ele descreveu este amor e eu separei alguns trechos apenas. Então eu quero dizer também para os homens aqui que querem declarar o seu amor, mas não sabem escrever uma linda poesia, leiam a Bíblia, leiam o Cantar de Salomão, escrevam o texto, entreguem para ela, não diga de onde está, não precisa fazer menção à citação de versículos, esquece isso, entreguem para ela, depois você conta. Da mesma forma, as meninas aqui não sabem escrever uma poesia, textos como o que eu separei, que dizem assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é sempre suave. O seu nome é como um perfume que se derrama. Não é à toa que todos os jovens te admiram. E aí ele canta: você é toda linda, querida minha. Em ti não há sequer defeito. Você faz disparar o meu coração. Você fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma só pérola do seu colar. Que belo é o teu amor, ó minha noiva! Quanto melhor é o teu amor que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Você é como um jardim fechado. Você é como um manancial fechado. Uma fonte selada. Já pensou você escrevendo isso? Está na Escritura. E ela é uma pequena amostra de todos os outros textos, mas de tão grande percepção que nós podemos ter do que significa amar. Não há nada mais incrível do que amar. Não há nada mais tão delicioso do que sentir-se amar. Não há nada mais contagiante do que demonstrar amor. Por isso, a palavra de Deus o descreve como algo que só Deus poderia ter nos dado. Eu queria que você vivesse essa noite, você vivesse esse instante e vivesse a poesia deste amor. Porque para que o amor possa durar, é preciso manter a poesia deste amor. Isso não é algo de preguiça. Não há nada que nos encante e traduza o amor como o toque, o abraço, pegar pela mão, o sorriso, o gesto, até mesmo o choro que conforta e consola. Não há nada mais enriquecedor do que a palavra.
Nada de ser aqueles homens que dizem assim, eu não falo que eu a amo porque eu sou um homem de uma palavra só. Eu já disse lá no dia que eu casei, faz 40 anos que você casou. Você nunca mais disse para ela que a ama e diz que é um homem de uma palavra só. Nada que uma flor não possa traduzir, expressar. Eu sempre gostei muito de flores desde criança. Minha mãe é uma mulher do jardim, eu diria, né? Ela gostava muito. E eu aprendi a cultivar com ela isso, ajudando-a. E quando eu comecei a namorar minha esposa, e foi a primeira namorada, eu tive as outras paixões, mas eram tão platônicas que só eu tinha. Comecei com a minha professora. Tempo atrás eu voltei na minha cidade, encontrei com ela, ela continua linda, viúva, mas eu estou casado. Ela sabe disso. Uma pessoa muito querida. Depois eu tive um amor platônico também por uma coleguinha de escola, mas nunca nem passou perto. O que eu pudesse sentir por ela é o que ela não sentia por mim. E assim ficou. Mas eu, quando comecei a namorar a minha esposa, eu gostava de dar flores para ela, levar flores para ela. E depois nós nos casamos e eu tenho procurado manter este hábito, porque eu tenho certeza de que ela nunca vai se queixar que eu levei flores para ela. Vieram os meus filhos, eu tenho uma menina, e quando eu levava então flores para minha esposa, eu levava uma para minha menina. Depois tivemos um casal de gêmeos. E quando eu levo flores, eu chamo para comprar desde pequeno. Eu falo, vamos com o papai que eu vou comprar uma coisa. E eu levava ele para comprar flores. Eu digo, agora você escolhe 2 para levar para suas irmãs. A namorada dele agradece, penhoradamente. Eu só vejo quando cai no cartão de crédito. Mas a sua esposa nunca vai se cansar de receber. E não venha com um papo que custe caro ou que você não leva jeito. Expresse o seu amor. Traduza em palavras, em gestos, em atitudes. Assim como traduzam também em honra, em respeito. Eu queria fazer um desafio para os dois, são 2, se não me engano aqui, que ainda não oficializaram aquilo que juridicamente está mais do que oficializado. A lei hoje diz, vocês já estão casados, mas honrem o seu cônjuge assumindo isso. Deus vai abençoá-los por isso. Deus vai abençoá-los por este compromisso que se traduz desta forma. Conforme as nossas leis, mas conforme os princípios da palavra de Deus. Não se eximam dessa bênção de Deus por assumir este compromisso. Eu conheço homens também que não gostam de usar aliança. Eu não preciso disso. Não é mesmo um papel que constitui e que faz um casamento. Mas ele o traduz neste compromisso. Esta aliança me lembra sempre de que há alguém único, objeto do meu mais puro e sincero amor. Por isso ela traz o nome dela. Eu não preciso ter vergonha dela. Eu preciso ser lembrado disso. E esta aliança simboliza que eu tenho uma aliança com alguém. Uma aliança que não deve deixar de existir nunca. O texto nos diz que é preciso crer na força deste amor. Põe-me, um outro texto de Cantares também, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e nem mesmo as muitas águas poderiam afogar. Deus nos deu o exemplo do que é amar. Paulo compara o exemplo do amor de um homem por uma mulher, do marido pela esposa, da esposa pelo marido, na relação de Cristo com a sua igreja. O marido ama a sua esposa, é capaz de dar a vida por ela, como Cristo amou e ama a sua igreja e deu a sua vida por ela.
E as esposas sejam submissas em amor. Muitas vezes as mulheres não querem nem ouvir falar em submissão. Eu não estou dizendo de estar debaixo, eu não estou dizendo de estar sob o jugo, eu não estou dizendo de estar sob a ordem, eu estou dizendo de uma submissão de amor, de estar sob a mesma missão, mas de terem papéis diferentes como Deus os concebeu, homem e mulher. Quando invertemos esses papéis que estão nas Escrituras, nós apenas dificultamos os nossos relacionamentos. Quando você, homem, se omite nos seus papéis de oferecer uma proteção tranquilizadora à sua esposa, de oferecer o seu amor que se traduza em palavras, em gestos, em atitudes, em escolhas, em decisões, em honra. Você, mulher, quando deixa de cumprir o seu papel, de ser a intercessora, a ajudadora idônea, conforme o Gênesis, e que na palavra no hebraico, lá no original, diz aquela que cerca de cuidados. Vocês sabem disso, desculpem, vocês são diferentes. Homem e mulher são diferentes. Apenas isso. A visão de mundo, de vida, é diferente. Apenas isso. Mas elas se completam. Nós precisamos dessa visão de vocês. E Deus deu à mulher uma percepção espiritual e uma visão da realidade muito, muito, muito incrível e preciosa, que eu admiro sobremaneira, que muitas vezes se perde numa tentativa de ser igual ao homem. Vocês são diferentes, incrivelmente feitas diferentes por Deus, para ocuparem o papel que Deus lhes deu, de estarem cercando de cuidado, aquilo que a Rita Lee chama de o sexto sentido, na sua canção, mas que traduz essa percepção totalmente diferente de nós, apenas uma visão diferente, mas que nos completa, que nos sublima, que nos faz sentir verdadeiramente quem somos. Homens, deixem os seus homens serem homens. Expressem toda a beleza da criação como mulheres, sendo mulheres. Não é disputa de lugar. Eu não estou querendo falar de relação de trabalho, quando no mundo como o nosso, muitas vezes as mulheres são desafiadas a ocupar cargos, funções, a exercer trabalhos fora para completarem o sustento da casa, fazerem parte desse sustento. Não tem problema nenhum. Apenas não deixem de ser mulheres. Não deixem de ser as ajudadoras idôneas. Não deixem de exercer o seu papel, a sua feminilidade. Não queiram ser homens. Muitas vezes nós não entendemos porque hoje vemos na nossa sociedade tantas coisas sendo desvirtuadas na relação de família, na relação de homem, de mulher. Criamos homens fracos. Criamos mulheres infelizes que não se realizam por serem mulheres e apenas quererem ser iguais ao homem. Somos apenas diferentes. Deus os fez assim. Creiam nessa perspectiva de um amor que se traduz em entrega, em compreensão, num amor incondicional, num amor que é esta poesia dos sentimentos, mas muito mais do que um sentimento. O amor não é eterno enquanto dure, eu discordo do poeta. O amor não é um sentimento, muitas vezes o nosso sentimento não é dos melhores em alguns dias. Você tem vontade de esganá-la. E você tem vontade de... beijar. De quê? Beijar. Muito bom. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é uma decisão. Há alguns anos atrás, algum tempo atrás, há 2 meses atrás, né? Vocês decidiram que esse amor se tornaria numa história de uma família.
É uma decisão. Discutam as dificuldades, as circunstâncias, os momentos, as perspectivas, e elas vão sendo alteradas a partir do tempo, com os filhos, com o crescimento deles, depois quando eles se vão, apenas momentos. Discutam essas circunstâncias. Não revoguem a sua decisão de amar. Vivam isso com toda a intensidade, com toda a intensidade. Tenham perspectivas corretas de cada momento. Exercitem a admiração e o respeito mútuo. O respeito mútuo e a admiração. Eu gosto quando no mesmo livro das Sagradas Escrituras, a palavra nos diz que o nosso amor deve ser como um jardim, que eu li, como um jardim fechado, um manancial recluso. O seu amor pela sua esposa não é para ser banalizado na roda dos amigos, exposto, nem na roda das amigas. Por isso as Escrituras, antes do pecado de Adão e Eva, nos diz que eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Essa nudez não era física, vocês já se conhecem fisicamente na sua nudez, mas era de alma e de espírito. Eu não tenho nada do que me envergonhar, daquilo que passa pela minha mente, que vaga pelos meus olhos, na internet, no mundo promíscuo tantas vezes, na relação de consumo do outro, na promiscuidade, na prostituição, na infidelidade. Eu não tenho que me envergonhar com aquilo que desce dos meus olhos para o meu coração. E o meu amor se traduz em um jardim fechado. Deus deu um ao outro, vocês um ao outro, para um banquete da vida. Quando vocês se amam, Deus não fecha os olhos e nem se sente envergonhado, porque foi Ele que criou isto para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa satisfação, com aquele ou aquela que nós amamos. Vivam isso com toda a intensidade. Eu amo o texto de Ana, que tinha um marido que, além de tudo, tinha um nome chamado Eucana. Esquece. Eu casava com um cara. Mas ela era triste por não ter um filho. E ela pediu a Deus insistentemente, chorava na presença de Deus, sendo até mesmo confundida pelo pastor, de que ela estivesse bêbada. E ele diz: não, meu senhor, eu apenas estou clamando a Deus, que eu não tenho um filho. E ele, envergonhado, disse: desce para a tua casa e seja conforme o seu desejo. E aí há um texto incrível da palavra de Deus que diz que então ela desceu para sua casa, deitou-se com o seu esposo, e no tempo oportuno ela deu à luz a Samuel, que significa do Senhor pedi. Deus estava lá. O texto diz: e Deus os visitou. Deus nos visita quando dá alegria de estarmos juntos, de nos entregarmos um ao outro, de sentirmos todo o prazer, todo o gozo, toda a alegria de termos um ao outro. Nunca permita que nada interfira nesta relação. Não traga pela prostituição, pelo adultério, ninguém para esta relação que é santa, criada por Deus para a felicidade, o gozo e a realização de vocês. Com exceção dos namoradinhos. Aguenta as pontas aí. Deus vai honrá-los com esta pureza e essa santidade, para que no tempo certo ela aconteça. Creiam isso, experimentem isso. Busquem e continuem buscando o ideal de se amarem como o sonho de Deus da relação de vocês, que foi desejada, escrita e sonhada nos céus. Cultivem esse amor, transforme-o sempre, como eu disse, em atitudes, em gestos, em toque, em abraço. Cultivem. E eu quero encerrar com um versículo que eu amo, do mesmo livro de Cantares. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Eu queria que você virasse para sua esposa e dissesse isso para ela. O meu amado, eu sou. Você é minha e eu sou.
Isso não é um sentimento de posse. Isso não é um sentimento de posse. Esta é uma entrega incondicional e voluntária. O meu amado é meu e eu sou do meu. A minha amada é minha e eu sou da minha amada. E eu quero dizer para você, o melhor ainda está por vir. Creia nisso. Eu quero terminar com uma poesia de Pablo Neruda, e eu tinha separado uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, um mineiro como eu, que escreveu assim: o mundo é grande e cabe na janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe num breve espaço de beijar. E Pablo Neruda, um grande poeta e escritor, escreveu uma poesia que também gosto muito, que diz: já és minha. Já és minha, escreveu, repousa com o teu sonho e meu sonho, o amor, a dor, o trabalho, tudo isso deve dormir agora. Gira a noite sobre as suas invisíveis rodas, e junto a mim és pura como um doce perfume. Nenhuma mais, amor, dormirá os meus sonhos. Iremos juntos pelas águas do tempo. Nenhuma viajará pela sombra comigo, somente tu. Sempre viva, sempre sol, sempre a minha lua. Já tuas mãos abriram os punhos delicados e deixaram cair suaves sinais sem rumo. Teus olhos se fecharam como duas asas, enquanto eu sigo a água que me leva a noite e o mundo, e o vento enovela o nosso destino, e já não sou sem ti, só apenas senão o teu sonho. Que Deus possa abençoar o amor de vocês, e que Deus o faça crescer a cada dia. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.